Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quem fala é Eduardo Vasconcelos, do Projeto Feynman. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Thomas Hobbes. Vamos entender quem foi essa personalidade ali no século XVII, o que ele tem a nos ensinar no dia de hoje. Vamos fazer uma reflexão sobre o Thomas Hobbes, focando na nossa AP1 de filosofia. Mas para a gente então começar a entender Thomas Hobbes, vamos falar da pessoa que ele era, né? Quem era esse cara que morreu aos 91 anos de idade, viveu muitos e muitos anos, né? E falam que ele era um cara alto, tinha na medida americana, né, 6 pés de altura, assim. Devia ter lá para 1,90, devia ser. Então era um cara alto, um cara robusto, e que viveu uma enorme quantidade de vida e pôde viver um período tanto quanto conturbado na Inglaterra, que a gente vai conhecer um pouquinho. Mas então, Thomas Hobbes, galera, era um grande estudioso, eu acho que essa é a grande palavra que a gente pode definir ele, que vem de uma família que não era tão rica, o pai dele não era da elite inglesa, nada disso, mas ele aos 14 anos já vai para a Universidade de Oxford, uma universidade que está aí até hoje, né, buscando a cura do coronavírus. Quem já viu, saiu um estudo da Universidade de Oxford por agora, o primeiro remédio que comprovadamente tem resultados bons, eficazes contra o coronavírus. Então é a mesma universidade que Thomas Hobbes frequentou. Então foi justamente essa personalidade que passa pela Universidade de Oxford e que desde cedo lê muito, que estuda muito, né? E nessa, né, de viver na Inglaterra nesse período, a gente tem que lembrar quem que estava governando. Então vamos fazer um paralelo com a disciplina de história. O que a gente está vendo? Revoluções inglesas. Revoluções inglesas, o que a gente estudou? Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Quem que estava governando logo antes da Revolução Puritana? Dinastia Stuart. Carlos I. E qual era a função do parlamento? Todo mundo hoje sabe, né, que a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, em que a gente tem ali a Rainha Elizabeth, todas essas figuras muito importantes. Mas naquela época, na figura do rei estava o Carlos I. E diferente de hoje, não era uma monarquia parlamentarista, mas sim uma monarquia absolutista. O que isso significa? Qual a importância da monarquia absolutista, né? A monarquia absolutista era um governo em que o rei ele detinha o controle não só sobre, por exemplo, o que a gente estudaria na universidade, mas também sobre quais as religiões que vão ser professadas, sobre o que as pessoas vão ter de direitos e sobre, por exemplo, se a gente deve declarar guerra. Então a Inglaterra vai querer declarar guerra contra, por exemplo, a França, então vai passar somente pelo rei. Não tem nem vontade popular nessa história. Então o parlamento estava muito esquecido. Então foi durante esse período, né, que o Carlos I ele fecha o parlamento. E aí nisso, né, uma revolução puritana, ou seja, comandada por aqueles calvinistas que estavam longe do poder, comandado pelo anglicanismo, que é a religião criada na própria Inglaterra, nas monarquias inglesas, né? Depois essa história é muito interessante para a gente voltar depois, mas em meio a essas monarquias que deixavam o parlamento de lado, a gente vai ter esses puritanos que estão fora do poder, querendo ingressá-lo. E aí quando, né, o querido Carlos I fecha o parlamento, a gente tem que esses calvinistas se juntam, criam um novo exército, né, um New Model Army, né, sobre o regime ali de Oliver Cromwell, uma figura hoje muito falada, esse nome circula muito na comunidade acadêmica, para tentar tirar essa monarquia absolutista do poder. E aí a gente tem a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a gente estudou essa história, eles tiram realmente esse governo do poder e instala outra ditadura, uma ditadura agora de Cromwell. E nesse exato momento, quando a Revolução Gloriosa impera, eles vão lá e decapitam o rei. Então Thomas Hobbes ele vivencia esse período todo e aí ele entra num questionamento fundamental. Assim, é o grande questionamento da obra de Thomas Hobbes e que ele vai tentar respondê-lo por meio de uma historinha. Qual é esse questionamento? Então vamos lá. Primeiro, ele começa a entrar na universidade e era um rei, né? Uma monarquia hereditária que estava no poder. E aí, nisso em seguida, você tem puritanos que entram numa briga contra a monarquia, decapitam o rei, uma ditadura entra em poder com aqueles que queriam
queriam tirar, né, justamente a monarquia hereditária, e quem entra no lugar, que era o Oliver Cromwell, que estava indignado porque havia sido fechado o parlamento, fecha o parlamento também. Então ele começa a se perguntar o que faz uma autoridade legítima? Essa é a grande pergunta dele. Então ele começa a perguntar: pessoas, indivíduos que são biologicamente autônomos, que têm gostos completamente diferentes e que não se sentem seguros, não confiam uns aos outros, em nenhuma instância, não confia. Por exemplo, quando ele fala, né, quando você vai dormir, você tranca a porta da sua casa, apesar de haver uma polícia. Então você não confia neles, são biologicamente diferentes. Como é que essas pessoas elas podem se reunir, né, e estipular uma autoridade que governa sobre todos? Então esse é o questionamento que ele se faz. Como é que isso acontece? Primeiro você tem um ditador, depois você tem outro ditador, monarquia absolutista, monarquia parlamentarista. Essa é a grande pergunta. O que legitima o poder? E essa também é a grande pergunta que vão fazer quem? Os contratualistas. Por isso que Hobbes se insere nos contratualistas. Ele tenta responder à pergunta de o que legitima o poder? O que faz com que indivíduos completamente diferentes possam estar juntos com ordens? Essa é a grande questão que Hobbes tenta responder. E para responder essa pergunta, ele inventa uma história. Uma historinha que é o estado de natureza, que nós vamos falar no próximo vídeo. Um grande abraço, fique atento e acompanhe o estado de natureza, já que você sabe o que estava acontecendo no período de Thomas Hobbes. Grande abraço, acompanhe o AVA, acessem o Projeto Final.